Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Como é que vocês estão, imperadores? Tudo bem com vocês? Firme na rocha, na paz ou na guerra? Hoje nós vamos terminar um dos maiores livros da palavra, né, que é o Levítico, Números. Vamos entrar em Deuteronômio. Vamos começar o 5º livro da palavra hoje, né? E vai ser incrível, tá bom? Deixa eu ver o que eu tô falando aqui, avançar, essas coisas chatas que toda hora o Instagram, toda hora ele fica mudando as coisas, pedindo coisas pra gente que a gente não quer, né? E hoje nós estamos entrando na 49ª madrugada, tá? Senhor sincero, bom dia, boa madrugada aí, tá bom? Então, o foco aqui é simplesmente despertar a liderança, despertar a intensidade de você entender que você nasceu para liderar, que você nasceu para governar, para ser imperador, tá ligado, Senhor sincero? É isso aí. E que você nasceu para ser abençoado, né? Levando em consideração que você é mais semelhante do poderoso, né? Então, partindo por esse princípio, nós precisamos entender o porquê que muitas das vezes muitas pessoas não conseguem ir além de onde estão, né? E aí a gente começa a analisar e pensar, poxa, claro, é por causa que algumas coisas que aconteceram durante o trajeto da minha vida que me trouxe até esse momento fez com que eu não avançasse. E aí, meus amigos, tá na hora da gente ter o despertar, tá? E pra gente começar essa leitura longa, vamos fazer a oração para o Senhor dar autoridade para nós entrarmos, tá bom? Então inclina a tua cabeça e fala comigo assim: ó Pai amado e querido, em nome do teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, nós pedimos, meu Pai, que o Senhor venha agora dar-nos entendimento, dar-nos liberdade e autoridade para lermos a tua palavra e não só ler, mas entendermos, meu Pai. Que a tua palavra seja boa e agradável para nós e para os que estão ouvindo, meu Pai. Dai-nos entendimento da tua palavra, sabedoria, discernimento, meu Pai. Muito obrigado por nos acordar nessa madrugada e nos trazer por mais uma live, meu Pai, da madrugada, meu Pai. Muito obrigado, meu Pai, por nós estarmos entrando no 5º livro da Bíblia. 5º livro. Já lemos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Vamos terminar Números hoje. E vamos começar Deuteronômio. Oh, Pai amado e querido, muito obrigado. Eu também peço, meu Pai, para aquelas pessoas que têm sono, depressão, ansiedade, aquelas pessoas que têm aquele vontade, o desejo de suicídio, vem libertá-los, meu Pai. Liberta as pessoas desse cativo, eu te peço, Pai amado e querido. Dá a eles entendimento e visão para que essa madrugada eles consigam entender, meu Pai. Oh, poderoso de Israel, muito obrigado por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim seja. E abre o nosso entendimento, meu Pai, para que seja boa e agradável a tua palavra, amém? Tá ligado? Então vamos lá, né? Vamos lá, né? A água da vida. Então vamos lá, meus amados, vamos lá, meu amigo. Aqui pra gente terminar o livro de Números, falta os homens que devem repartir a terra, as cidades dos levitas, 6 cidades de refúgio, execução do homicida, privilégios oferecidos pelas cidades do refúgio e casamento das herdeiras, né? E aí nós vamos entrar no livro de Deuteronômio, tá bom? Então vamos lá. Vai comigo nessa jornada aqui que a palavra, quanto mais a gente aprende, mais líder você vai se tornar. Quanto mais você enraizar nessa palavra, mais forte nós vamos ficar. Por quê? Porque todos os livros que foram escritos de liderança, não importa qual líder, qual livro foi, todo livro, ele tem base na palavra, na Bíblia. Ele tem essa base. Não tem a pessoa falar comigo que não tem, porque tem, tá? Tem. Essa é a verdade. Então, todos os livros de grandes líderes, eles têm base cristã. Eles são... líder que é líder tem essa base, tá bom? Então vamos lá. Os homens que devem repartir a terra. Disse mais o Senhor a Moisés: são estes os nomes dos homens que vos repartirão a terra por herança. Eleazar o sacerdote e Josué filho de Num. Tomareis mais de cada
tribo um príncipe para repartir a terra em herança. Caleb, filho de Jefoné, da tribo de filhos de Simeão. Samuel, filho de Amiúdes, da tribo de Benjamim. Eliade, filho de Quislom, da tribo das filhos de Dan. O príncipe Buqui, filho de Jogli, dos filhos de José, da tribo dos filhos de Manassés. O príncipe Raniel, filho de Efode, dos tribos dos filhos de Efraim. Príncipe de Quemuel, filho de Siftã, da tribo dos filhos de Zebulon. O príncipe de Elisafá, filho de Parnaque, da tribo dos filhos de Zacar. O príncipe de Paltiel, filho de Azar, da tribo dos filhos de Azer. O príncipe de Aiude, filho de Selomi, da tribo dos filhos de Naphtali. O príncipe Pedael, filho de Amiúde. A estes o Senhor ordenou que repartisse a herança pelos filhos de Israel na terra de Canaã, a cidade dos levitas. 35. Disse mais o Senhor a Moisés das campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó: dá ordem aos filhos de Israel que, da herança da sua possessão, deem cidades aos levitas, em que habitem, e também em torno delas dareis os levitas arredores para o seu gado. Terão eles essas cidades para habitá-las, porém os seus arredores serão para o gado, para os rebanhos e para todos os seus animais. Os sacerdotes das cidades que dareis aos levitas deste o muro da cidade para fora serão de 1000 côvados em redor, fora da cidade do lado oriental. Medireis 2000 côvados do lado sul, 2000 côvados do lado ocidental e 2000 côvados do lado norte. 2000 côvados ficando a cidade do meio. Estes serão os arredores das cidades, né? Bruna, seja bem-vinda, Bruna. Todo dia, madrugada, eu tô aqui. Eu leio um pouquinho a leitura da palavra, Bruna, e a gente fala e discute sobre ela, tá? Todas essas cidades que dareis aos levitas serão 48 cidades, juntamente com os seus arredores. Quanto às cidades que derdes de herança dos filhos de Israel, se for numerosa a tribo, tomareis muitas. Se for pequenas, tomarei poucas. Cada uma dará as suas cidades aos levitas na proporção de herança em que lhe tocar. Isso aqui é muito interessante porque isso mostra o cuidado que o Senhor tinha com todos, né? Ele não só tinha o cuidado de na hora que entrou na terra prometida, mas ele também teve o cuidado de dividir a terra pelo tamanho, pela herança, pela quantidade de pessoas que cada tribo tinha. Isso era muito bacana. Isso para mim é o cuidado que o Senhor tinha, né? 6 cidades de refúgio. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dizes: quando passardes o Jordão para a terra de Canaã, escolhei para vós outras cidades que vos sirvam de refúgio, para que nelas se acolham o homicida que matar alguém involuntariamente. Essas cidades o serão para o refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra antes de ser apresentado perante a congregação para julgamento, né? As cidades que derdes serão 6 cidades de refúgio para vós outros. 3 dessas cidades darei deste lado do Jordão, e as outras 3 dareis do outro lado, na cidade de Canaã, já em Canaã. Serão de refúgio essas 6 cidades para os filhos de Israel e para os estrangeiros, e para os que hospedar no meio deles, para que nelas se acolham aquele que matar alguém involuntariamente. Essa cidade de refúgio eram cidades como se fosse um cárcere, uma cadeia, né? E o Senhor colocou essas cidades para que aquelas pessoas que, quando cometessem algum tipo de assassinato, até quando fosse julgado, ele não fosse tocado. Então, eles levavam, ou seja, eles iam ser recolhidos para aquela cidade até quando, né, o julgamento acontecia. Então, isso era a cidade do refúgio. A execução do homicida, né? Todavia, se alguém ferir outro homem no instrumento do ferro e este morrer, então ele é homicida. O homicida será morto. Ou se alguém ferir a outrem com pedra na mão, que possa causar morte, e este morrer, é homicida. O homicida será morto. Ou se alguém ferir a outro com instrumento de pau que tiver na mão, que possa causar a morte, e este morrer, também é homicida. O homicida ele será morto. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, matá-lo-á. Se alguém empurrar ao trem com ódio ou com mau intento, lançar contra ele alguma coisa e ele morrer, ou por inimizade, ou ferir com a mão e este morrer, será morto aquele que o feriu. E o homem, homicida ou vingador,
de sangue ou encontrar o homicida, matá-lo-á. Ou seja, ele está falando que se aquele que matou alguém, né, e alguém encontrar esse e querer vingar a morte, pode matá-lo. Né? Isso aqui é leis de execução, né, que naquela época tinha, porque não tinha leis como tem hoje. Então, naquela época o Senhor ele decretou todas as leis lá em Números, em Levíticos e em Números, como executar essas leis, né? Então é muito importante vocês entenderem isso. E estamos acabando para vocês entenderem. Os privilégios oferecidos pelas cidades de refúgio. Porém, se eu empurrar subitamente sem inimizade ou contra ele lançar algum instrumento sem mau intento, ou não o vendo deixar cair sobre alguma pedra que possa causar-lhe a morte, e morrer não sendo ele seu inimigo, nem tendo procurado para o mal, então a congregação julgará entre o matador e o vingador de sangue, segundo essas leis, e livrará o homicida da mão do vingador de sangue, e o fará voltar à sua cidade de refúgio, onde se tinha colhido. Ali ficará até que a morte do sumo sacerdote que foi ungido com o povo ou com óleo santo. Porém, se de alguma sorte o homicida sair dos limites da sua cidade de refúgio, onde se tinha escolhido, e o vingador do sangue o achar fora dos limites dela, se o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado do sangue, pois deve ficar na sua cidade de refúgio, até a morte do sumo sacerdote. Porém, depois da morte deste, o homicida voltará à terra da sua possessão. Essas coisas vos serão por estatuto do direito às vossas gerações em todas as vossas moradas. Todo aquele que matar a outrem será morto, conforme o depoimento das testemunhas. Mas um só testemunha não poderá, não depurar contra para alguém morrer. Não aceitareis resgates pela vida do homicida que é culpado de morte, antes que se acolher à sua cidade de refúgio, para tomar habitar a sua terra, antes da morte do sumo sacerdote. Assim, não profanareis a terra que estais, porque o sangue profana a terra. Nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela for derramada, senão com o sangue daquele que o derramou. Não contaminareis, pois, a terra no qual vos habitais, no meio da qual eu habito, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. O Senhor está falando o seguinte, existe cidade de refúgio. Então, quando a gente julgar e você for levado para aquele lugar onde é o refúgio, ou seja, aquelas cadeias, cidades de refúgio, você vai ficar lá. Quando o sacerdote que te julgou, se esse morrer antes de você sair ou antes de você morrer, então você vai estar livre dessa pena. Olha que interessante. Regras do Senhor. Casamento de herdeiras. 36, é o último capítulo aqui de Números, tá? Chegaram os cabeças das casas paternas de famílias de filhos de Gileade, filhos de Maquir, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, e falaram diante de Moisés e diante dos príncipes cabeças das casas de paternas dos filhos de Israel, e disseram: ó Senhor, o Senhor ordenou ao meu Senhor que dê essa terra por sorte e herança aos filhos de Israel. E ao meu Senhor foi ordenado pelo Senhor que herança do nosso irmão Zelofeade se desse às suas filhas. Porém, casando-se elas com alguns dos filhos das outras tribos dos filhos de Israel, então a sua herança seria diminuída da herança da nossos pais, e acrescentar a herança da tribo que vierem a pertencer. Assim se tiraria da nossa herança que nos tocou em sorte. Vindo também o ano de jubileu dos filhos de Israel, a herança dela se acrescentaria à herança da tribo daquele que vieram por pertencer. Assim a sua herança será tirada da tribo de nossos pais. Então Moisés deu a ordem aos filhos de Israel, segundo o mandado do Senhor, dizendo: a tribo dos filhos de José fala o que é justo. Esta é a palavra que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofeade, dizendo: sejam por mulheres a quem bem lhes parecer aos seus olhos, contanto que se casem na família da tribo de seu pai. Assim a herança dos filhos de Israel não passará da tribo em tribo. Pois os filhos de Israel, se hão de vincular cada uma herança da tribo de seus pais. Qualquer filha que possuir alguma herança das tribos dos filhos de Israel se casará com alguém da família da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada uma herança de seus pais. Assim a herança não passará de uma tribo a outra.
pois as tribos dos filhos de Israel se hão de vincular cada uma à sua herança, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram as filhas de Zelofeade, pois Macla, Tirza, Ogla, Milca e Noa, filhas de Zelofeade, se casaram com os filhos de seus tios paternos, casaram-se com suas famílias. Os filhos de Manassés, filho de José, e a herança delas permaneceu na tribo da família de seu pai. São estes os mandamentos e juízos que ordenou o Senhor, pois, por intermédio de Moisés, aos filhos de Israel, na campina de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Então, aqui a gente termina o livro de Número, livro de Leis. E agora vamos entrar no quinto livro da Bíblia, chamado Deuteronômio. Um livro de liderança solitária. Vamos entender aqui algumas coisas interessantes sobre esse livro. Um resumo, tá? Para a gente começar. Considere Deuteronômio como um livro de liderança solitária. É mais que isso. Claro, mas Deuteronômio é, em grande parte, história do líder Moisés, que desafia a nova geração a abraçar ou implementar a visão dada por Deus da terra prometida. Desde o começo, Moisés diz: entreis e possuís a terra que o Senhor prometeu sob juramento, e vossos pais. O livro conta a história de um líder ansioso por completar o trabalho iniciado. Moisés apresentava sempre, de novo, a visão esperada, que o povo captasse todo o quadro, a saber que Deus não quis apenas livrá-lo da escravidão no Egito, mas quis também levá-lo para a terra, dentro da terra prometida. Ouça um versículo chave de Deuteronômio. Dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu a nossos pais. Sob juramento, prometeu aos nossos pais. Claudinha, tu acordou? Glória a Deus. Sob juramento, desse a nossos pais. Deuteronômio começa em Moisés recontando tudo o que havia acontecido à nação. Lembra ao povo como Deus havia escolhido líderes chaves e colocado os mesmos sobre cada tribo. Como pacientemente suportou o conflito e reclamações do povo durante 40 anos de peregrinação no deserto. Como Deus os havia conduzido para vencer os inimigos. Como Deus repetiu os 10 mandamentos. Agora era o tempo dessa nova geração afirmar as leis de Deus, assim como seus pais haviam feito. Embora Moisés perdera a chance de entrar na terra juntamente com o povo, ele intercedeu pacientemente pela nova geração, tentando conduzi-los no estado de obediência que os capacitaria a herdar a terra e completar a conquista. Deuteronômio consiste basicamente de 3 mensagens visionárias anunciadas por Moisés a todo Israel pouco antes de morrer. Sua palavra conduz o povo a uma encruzilhada na qual deve decidir o seu futuro. Como todo bom líder, Moisés pôde ver as opções que se configuravam diante do povo, e ele expõe as mesmas nos anos finais de sua vida. É digno de nota como esse homem, que argumentava não ser um bom comunicador, lá em Êxodo 4:10, lembra? Agora apresentava uma clara visão a milhares de israelitas sobre o fim de sua peregrinação pelo deserto. Moisés morre no final do livro, mas não antes de preparar o aprendiz Josué para assumir e concluir a jornada para dentro de Canaã. O papel de Deus em Deuteronômio. Deus prometera a Abraão, Isaque e Jacó que faria deles uma grande nação. Deus usa Moisés para cumprir aquela promessa. Os acontecimentos recontados neste livro cumprem a promessa original de fazer dos descendentes de Abraão uma nação mais numerosa do que as estrelas do céu. Deus conduz Moisés, que por sua vez conduz o povo até o limiar da terra prometida. Semelhante a um comandante militar habilidoso, dirigindo-se às suas tropas, Deus demonstra liderança poderosa, fortalecendo e preparando o seu povo para conquistá-la. Lança visão e provê renovada perspectiva, provisão, propósito e princípios para guiar os israelitas. No primeiro capítulo do livro, Deus prepara os filhos para, primeiro, verem a terra prometida, a visão. 2. Compartilha a carga, delegações. 3. Seleciona os líderes, liderança. E 4. Estrutura a liderança, organização.
Líderes em Deuteronômio foi Moisés e Josué. Outras pessoas de influência lá aqui em Deuteronômio foi cananeus, os heteus, gigazeus, os amoreus, ferezeus, aveus e os jebuseus. As lições que nós vamos aprender aqui é o seguinte: desenvolva o seu conjunto de valores e crenças antes de entrar em território novo. Liderança deve ser proativa e não reativa. Atividade não se iguala à realização. Líderes devem compartilhar os benefícios de aceitar a visão. Líderes devem lembrar constantemente ao povo a visão. Uma pessoa corajosa faz a maioria. O líder deve interceder primeiramente pelo povo. Líderes devem prover para o futuro mesmo quando não chega a vivenciar o mesmo. O caso de Moisés, né? Chico, seja bem-vindo aí, meu brother, Mr. Chico. Destaques de liderança em Deuteronômio. As leis das prioridades. Passe adiante. Nós vamos conversar a unção de um líder, exigências e resultados, a lei da navegação. Moisés fornece orientação futura. Moisés confiança na presença de Deus. E visão dupla. Moisés capacita o povo para ver o futuro sob os ângulos. Então, vamos lá. Vamos começar o livro de Deuteronômio. O primeiro discurso de Moisés na planície do Jordão foi o seguinte: Moisés conta a história de Israel. São estas as palavras de Moisés, que Moisés falou a todo Israel. Da além do Jordão, no deserto, na Arabá, de fronte do mar de Zufre, entre Parã, Tofel, Labã, Azerote, Diz-Zaabe, jornada de 11 dias a desde Horebe pelo caminho da montanha de Seir até Cades Berneia. Sucedeu que no ano 40º, no primeiro dia do 10º mês, falou Moisés aos filhos de Israel, segundo tudo que o Senhor lhes mandara a respeito deles, depois que feriu a Seom, rei dos amoreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Edrei, além do Jordão, na terra de Moabe, encarregou-se Moisés de explicar esta lei, dizendo: O Senhor, nosso Deus, nos falou em Horebe, dizendo: Tempo bastante haveis estado neste monte, voltai-vos e parti. Ide à região montanhosa dos amoreus e a todos os seus vizinhos no Arabá, e à região montanhosa, e à baixada, e ao Neguebe, e à costa marítima, terra dos cananeus, e ao Líbano, até o grande rio Eufrates. Eis aqui a terra que eu pus diante de vós. Entrai e possuís a terra que o Senhor com juramento deu a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, a eles e a sua descendência depois deles. A nomeação de auxiliares. Nesse mesmo tempo eu vos disse: eu, sozinho, não podereis levá-los. O Senhor vosso Deus vos tem multiplicado, e eis que já hoje sois multidão, como as estrelas do céu. O Senhor Deus de vossos pais vos faça 1000 vezes mais numerosos que sois, e vos abençoe, como vos prometeu. Como suportarei eu sozinho o vosso peso, a vossa carga e a vossa contenda? Tomai-vos homens sábios, inteligentes, experimentados, segundo as vossas tribos, para que os ponha por vossas cabeças. Então me respondeste e dissestes: é bom cumprir a palavra que tens falado. Tomei, pois, os cabeças de vossas tribos, homens sábios, experimentados, e os fiz cabeças sobre vossos chefes, de milhares, chefe de 100, chefe de 50, chefe de 10 e oficiais, segundo as vossas tribos. Nesse mesmo tempo ordenei aos vossos juízes, dizendo: ouvi a causa entre os vossos irmãos, e julgai justamente entre o homem e seu irmão, ou o estrangeiro, que está com ele. Não sereis parciais do juízo, ouvireis tanto o pequeno como o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que se for demasiadamente difícil fareis vir a mim, e eu a ouvirei. Assim, naquele tempo, a vós ordenei todas as coisas e haveis de fazer. Ou seja, o Moisés está repetindo uma história. Porque só para vocês entenderem, lembra que
do Egito à terra prometida era 2 semanas. E essas 2 semanas se prolongaram por 40 anos rodando no deserto, o povo de Israel. Porque eles desobedeceram, então o Senhor falou que aquela geração ia morrer. Todos que tinham de 20 anos para cima ia morrer. Tá entendendo? Enquanto não se cumpriu a morte de todos, então não entrou, inclusive de Moisés, que ele também vai morrer para que os outros entrassem. Porém, tinha muita geração nova, pessoas que não tinham passado por esse processo. E Moisés, em Deuteronômio, vai lembrá-los da lei. Por isso que está lembrando aqui dos anciões, dos que ele escolheu da tribo, né? 12 homens foram enviados para a terra de Canaã. Olha, está repetindo a história. Lá atrás. Então, partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que viste pelo caminho, da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara. E chegamos a Cades Berneia. E então eu vos disse, tendes chegado à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis que o Senhor teu Deus te colocou essa terra diante de ti. Sobe, possui-a, como te falou o Senhor Deus teu Pai. Não temas e não te assuste. Então todos vós vos chegastes a mim e dissestes, mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e nos digam por que caminho devemos subir, e a que cidade devemos ir. Isto me pareceu bem, de maneira que tomei dentre vós 12 homens de cada tribo, um homem, e subiram a região montanhosa, e espiando a terra vieram até o vale do Escol, e tomaram do fruto da terra nas mãos e nolo trouxeram, e nos informaram dizendo, a terra é boa, que nos dá o Senhor nosso Deus, ou seja, a terra é boa que nos dá o Senhor nosso Deus. E esse foi um problema, vocês vão entender agora, porque foi os relatórios, né? O relatório dos espias recebido com incredulidade, e aqui foi os 40 anos. Porém, vós não quiserdes subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor vosso Deus. Murmurastes nas vossas tendas e disseste, tem o Senhor contra nós ódio, por isso nos tirou da terra do Egito para nós entregar na mão dos amorreus e destruir-nos. Para tragar na mão dos amorreus e destruir. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que a derretesse o nosso coração, dizendo, maior e mais alto do que nós é este povo. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. Também vimos ali os filhos dos Anaquins. Então eu vos disse, não vos espanteis, nem os temeis. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, ele pelejará por vós. Segundo tudo o que fez conosco, diante de nossos olhos no Egito. E como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como o homem levou a seu filho por todo o caminho pelo qual andaste até chegarmos até este lugar. Mas nem por isso creste no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho para vos procurar o lugar onde deverias acampar, de noite no fogo para mostrar o caminho por onde haveis de andar, e de dia na nuvem. E aí vem o castigo, né? Ou seja, Moisés achou legal mandar os 12 espias. Mas dos 12, 10 veio com informação e falaram, a terra é boa, mas tem gigante, vai matar a gente. E ele deixou o povo com medo, e o povo não creu, mesmo com tanta maravilha que o Senhor tinha feito, como Moisés está explicando. E só Josué e Caleb que trouxe a falar assim, eles são grandes, mas tem Deus que vai na nossa frente. Olha que coisa, e aí veio o castigo de Deus. Tendo, pois, ouvido o Senhor as vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo, certamente nenhum dos homens desta maligna geração verá a boa terra que jurei dar a vossos pais. Salvo Caleb, filho de Jefone, ele haverá a terra que pisou, darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou a seguir ao Senhor. Também contra mim se indignou o Senhor por causa de vós, dizendo também, tu não entrarás. Josué, filho de Num, que está diante de ti, ele ali entrará. Anima-o, porque ele fará que Israel receba por herança. E vossos meninos, de quem dissestes, por presa serão. E vossos filhos, que hoje nem sabem distinguir entre bem e mal, esse ali entrarão. E a eles darei a terra, e a eles possuirão. Porém vós virai-vos e parti para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Ou seja, o Senhor mandou ele voltar, cara. Você imagina, eles estavam... Eu quero que vocês entendam.
duas semanas do Egito até a Terra Prometida. Mas aí Moisés fez toda aquela, né? Ele elegeu 12 anciões, né? 12 pessoas para ajudar ele a governar, né? A julgar o povo pelos problemas. Imagina, multidão, e fez certo. Porém, quando chegou no lugar que eles viram a Terra Prometida, eles pegaram e falaram assim: vamos mandar 12 pessoas, 12 de cada uma das tribos, um de cada tribo, um príncipe. Vamos mandar esses caras. Vamos mandar para eles avaliarem essa terra. Só que quando chegou, 10 veio com notícia maravilhosa. Todos veio com notícias maravilhosas. Mas 10 falou: poxa, a terra é boa, mas lá tem gigante, tem etc, etc, etc. E assustou o povo ficou com medo e começou a murmurar contra o Senhor. Somente Caleb e Josué que trouxe assim: ó, é boa a terra. E o Senhor que está com nós vai fazer nós entrar também lá. Porém o povo não creu. E por causa dessa murmuração, o Senhor falou: olha, geração maligna, vocês nenhum entrarão. Todos morrerão no deserto, de 20 anos para cima. Então Moisés, em Deuteronômio, está relembrando o povo sobre essas coisas que aconteceu. Você entendeu? O castigo de Deus. Meu amigo. O povo derrotado em Ormã. Então respondeste e me dissestes: pecamos contra o Senhor. Nós subiremos e pelejaremos segundo tudo que nos ordenou o Senhor nosso Deus. Vós vos armastes cada um dos seus instrumentos de guerra, e vos mostrastes temerários em subindo a região montanhosa. Disse-me o Senhor, diz-lhes: não subais nem pelejais, pois não estou no meio de vós, para que não sejais derrotados diante de vossos inimigos. Assim vos falei e não escuteis. De novo, o Senhor falou: não vai. E eles quiseram ir, assim eles não escutaram. Antes fostes rebeldes às ordens do Senhor, e presunçosos subistes as montanhas. Os amoreus que habitavam naquela região montanhosa vos saíram ao encontro e vos perseguiram, como fazem as abelhas, e vos derrotaram, desde Seir até Ormã. Tornaste-vos, pois, a chorar perante o Senhor. Porém o Senhor não vos ouviu, não inclinou os ouvidos a vós outros. Assim permaneceste muitos dias em Cádiz. Mais uma vez, o povo temou. Eles tinham hábito de não ouvir o Senhor. Mesmo depois de vendo maravilhas, eles não tinham hábito de crer no que eles viam. Era um povo de muito pouca fé, né? Por mais que eles tinham vivido no deserto, mas era um povo de muito pouca fé. Meu Deus, né? E nós vamos ficar aqui, que amanhã nós vamos entrar no 50, né? Nos 50 dias de live das 3 da manhã. Para a gente terminar, nós vamos ler aqui a lei do círculo íntimo que eu falei que ia falar com você, certo? Então vamos lá. As pessoas que nos são mais íntimas, elas determinam o nosso nível de sucesso. Moisés aprendeu essa lição no deserto e assim implementou um plano para aproximar de si pessoas competentes e tementes a Deus. Quando ministros decidem ser líderes, eles passam por uma linha muito importante. Não julgam mais assim somente, mas pelo que podem fazer sozinhos. O seu valor depende principalmente do que consegue realizar através dos outros. Moisés nos ensina que líderes devem, primeiro, ver a terra. Visão. Está em versículo 6:8. Moisés viu e lembrou a todos da fidelidade do Senhor. Deus cumpria a sua promessa. Moisés pôde ver claramente o resultado e motivou os outros através da visão dele. Segundo, compartilhar a carga, delegação. Está no versículo 9 e 12. Moisés colocou de lado o seu ego e compartilhou a responsabilidade de sua liderança com outros. Ele lhes daria responsabilidade e autoridade para realizarem o trabalho. Agora, a tarefa se tornou um trabalho em equipe. 3. Selecionar líderes, liderança. Versículo 13 e 15. Moisés escolheu o seu círculo íntimo dentre pessoas espiritualmente qualificadas, aprovadas e designadas de acordo com as suas habilidades. 4. Estruturar a liderança, chama organização. Lá em versículo 16 e 18, Moisés estabeleceu um sistema no qual os líderes tinham de ouvir com justiça, ministrar com sabedoria e tomar decisões baseadas no princípio e levar os casos mais difíceis a ele. E isso é assim em grandes companhias, em grandes empresas, né? Então nós como os líderes, nós precisamos tomar cuidado com quem nos aproximamos. Isso é verdade, porque essa palavra que eu vou falar para vocês, ela é real, tá? Me diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Se você anda com pessoas que não são tão boas, você vai ser não tão boas como elas. Se você anda com pessoas que bebem, você vai começar a aprender a beber.
Se você anda com pessoas que têm sucesso, você vai aprender a ter sucesso. Se você anda com pessoas que ganham milhão, daqui a pouco você vai começar a aprender a ganhar milhão. Por quê? É reflexo. Você entendeu? Você tem que se aproximar do círculo íntimo de pessoas que você quer se tornar. Você entende? Então, meus amigos, eu convido vocês a se tornarem pessoas melhores, a se aproximar de pessoas que se façam você uma pessoa melhor. Tá bom? Então, essa é a minha visão final. Eu vou deixar essa descrição da lei do círculo íntimo, tá bom? Para vocês entenderem. E amanhã a gente tem mais. Na madrugada de domingo para segunda, nós vamos ler a nossa 50ª, né, madrugada, tá bom? Então inclina teus olhos para baixo e fala assim comigo: Pai amado e querido, em nome do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, meu Deus, eu te peço, meu Pai. Muito obrigado por essa madrugada, meu Pai, por essas palavras, pelo 5º livro da Bíblia que nós estamos começando agora, meu Pai. Dai-nos sabedoria, entendimento, discernimento nas madrugadas, mas eu te agradeço, meu Pai, por mais um dia. Coloque nesse dia de domingo, meu Pai, o capacete da salvação, a couraça da justiça. Livra-nos dos homens sanguinários, da bala perdida, da mulher que quer nos levar à tentação. Pai amado e querido, eu inclino meus olhos para o céu agora, meu Pai. Te agradeço por tudo, meu Pai, por essa madrugada. Se eu permitir, amanhã eu estarei de novo, meu Pai, nesta madrugada, orando a Ti, meu Pai, agradecendo por tudo que tem feito na minha vida e na vida de todos que estão comigo. Oro pela minha família, para a família de todos que estão aqui, meu Pai, e que essa madrugada seja abençoada como essa chuva que cai agora do céu. Derrama sobre nós todos, sobre todos que estão, bênçãos sem medidas. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, assim seja, graças a Deus. Tá ligado, imperadores? Tchau, 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 Claudinha. Boa noite, fica com Deus e até amanhã, tá?